de hoje é improbidade administrativa e decretação da indisponibilidade dos bens. A improbidade administrativa ela vai ser regulada pela Lei 8429 de 92, então, Lei 8429 de 92. Quando a gente fala em improbidade administrativa, a gente está falando de uma conduta de uma conduta que é desonesta e desleal. Ou seja, são atos cometidos por agentes públicos que são contrários aos princípios da administração pública. Então, é uma conduta improba. E uma conduta improba, a gente vai lembrar de quê? De uma conduta que tem desonestidade e deslealdade. Então, é uma conduta desonesta e, por ser uma conduta desonesta, vai gerar sanções. Essas sanções, elas decorrem de determinados atos. Quais são esses atos? Enriquecimento ilícito, atos também que causem danos, prejuízos ao erário, e também aqueles que atentem contra os princípios da administração pública. Então, os que atentam contra os princípios da administração pública. Então, todos esses são atos que geram, que vêm em seu cerne o quê? A desonestidade e a deslealdade. O artigo 12 da Lei 8429 de 92, ele traz as penas que devem ser aplicadas a esses funcionários públicos que são desonestos e desleais. E quais são essas penas? As penas são as seguintes: ressarcimento ao erário, do dano ao erário. Essa pena tem natureza civil. A pena de multa, que tem natureza civil também. A perda da função pública, que tem natureza administrativa. Outra pena aqui é a perda do que foi obtido ilicitamente. Então, se é perda do que foi obtido ilicitamente, a natureza também será civil. Perda do que foi obtido ou adquirido ilicitamente. E a natureza será civil. A suspensão dos direitos políticos, que tem natureza, como o próprio nome diz, que é natureza política. E, por fim, a proibição de contratar com o poder público, que também tem natureza administrativa. Vou colocar aqui em cima. Vou cortar aqui para ficar. Proibição com o poder público. A natureza
também será administrativa. Então, aqui a gente não encontrou natureza que tem essa origem no âmbito criminal. E aí a gente já vai concluir onde será, qual será a competência para a interposição da ação que versa sobre improbidade administrativa. Então, a improbidade e ressarcimento do dano ao erário, ele vai gerar a indisponibilidade de bens do réu. Mas para essa indisponibilidade de bens do réu é necessário um pedido, normalmente feito pelo Ministério Público. Então, essa ação que vai ser movida pelo Ministério Público ou pela pessoa lesada pelo ato improbo é promovida na vara civil ou vara da Fazenda Pública. A gente já vai colocar isso e aí a gente já entende a natureza, que é a natureza civil, política e administrativa de todas essas penas. E aqui a ação será promovida por quem? Pelo MP ou pela pessoa lesada e ela será promovida na vara ou na vara da Fazenda Pública. Então, é necessário atentar para todos esses detalhes. E aqui, nessa aula, eu vou estar ressaltando a questão da indisponibilidade dos bens. Essa medida é uma medida acautelatória. Então, ela vai ser formulada pela pessoa lesada pelo ato improbo ou pelo Ministério Público. E ela vai ser formulada na petição inicial, como medida acautelatória. E a primeira coisa aqui a definir é a diferença entre indisponibilidade e sequestro de bens. Então, aqui a gente tem que saber a diferença entre indisponibilidade e sequestro de bens e saber qual a medida mais drástica para entender toda a lógica da improbidade administrativa, de todo esse procedimento que gerará como ação o processo. Então, a gente vai entender aqui, primeiramente, a diferença entre indisponibilidade e sequestro de bens. Qual é essa diferença? O primeiro, o sequestro, ele retira a posse dos bens do administrado. Então, aqui é uma medida mais violenta. Então, o sequestro, ele retira a posse dos bens do administrado. Já a indisponibilidade dos bens, o réu permanece com os bens, mas pode desfazer-se desses bens. Ele não pode desfazer desses bens. Então, no primeiro momento, o sequestro, ele já retira a posse, então visa ali uma antecipação, já a indisponibilidade é apenas uma medida cautelar, acauteladora, para que não corra o risco de que essa providência final ela não tenha um conteúdo válido, ela não tenha um conteúdo que vai resguardar esse processo principal. Então, aqui a gente está falando de medidas cautelares, acautelatórias desses bens, para garantir o integral ressarcimento da administração pública ao final do processo. Então, aqui a medida de indisponibilidade o réu ele vai permanecer com os bens, na posse dos bens,
mas não pode desfazer-se. Transferir, vender, não é possível, não pode desfazer-se dos bens. Essa indisponibilidade dos bens não é medida tão invasiva como o sequestro, é possível o requerimento dessa medida cautelatória nos autos da ação principal, antes mesmo de proferir uma sentença definitiva. Então, aqui, a gente tem que ver o seguinte, que tem dois casos, que é possível essa medida cautelatória antes mesmo da oitiva do réu, e é possível essa medida acautelatória em um parâmetro de antecedência. Então, aqui, de forma antecedente, é possível que essa medida ela seja concedida. Então, não é necessário esperar o final do processo. Não é necessário esperar uma cognição exauriente do juiz. Ele pode analisar essa indisponibilidade, já que é meramente resguardar esses bens que vão permanecer em um primeiro momento com o réu. Essa medida é possível que seja feita em uma cognição sumária. Então, vamos lá. O fundamento O fundamento aqui é artigo 16, parágrafo 4º da Lei 8429 de 92, mas essa medida ela deve ser motivada e deve estar presente o quê? Por quê? Porque a indisponibilidade, apesar de não ser uma medida tão drástica como o sequestro, ela é uma medida que vai fazer com que haja ali uma diminuição do direito patrimonial. Por quê? Porque o administrado ele não vai poder dispor desses bens. Então, há ali uma redução do direito patrimonial. Por isso, essa medida ela deve ser motivada. Vamos ler, então, no momento que o Ministério Público ele requer essa medida, ele deve colocar aqui o perigo in mora, que é o perigo de dano irreparável, e o risco do resultado útil. E isso é uma inovação, porque os tribunais entendiam que não era necessário, há alguns entendimentos que não havia essa necessidade de prova de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil, mas essa questão ela foi resolvida com as alterações dadas aqui nessa lei 8429 de 92 no ano de 2021. Então, aqui vamos ler o artigo 16, parágrafo 4º, para ver o que ele fala. 16 vai falar das penas. Deixa eu ver aqui. 16, parágrafo 4º. Já está no 17. 16. Está chegando. 17. 16. Passou. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente. Então, aqui está falando não de pena, mas de procedimento. Em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Vamos ver o que fala o parágrafo 4º. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem
a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Então, essa urgência, ela não pode ser presumida. O que a gente conclui com isso é que é necessário colocar, sim, os motivos para essa indisponibilidade, para essa medida acautelatória. Então, vamos lá. Artigo 16. Essa é a lei de improbidade, a lei 8429 de 92. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Então, eu quero pegar essa parte aqui primeiro. Não podendo a urgência ser presumida. O que significa isso? Não poder a urgência ser presumida. Que é uma mudança de entendimento. Aqui, ó, incluída pela lei número 14.230 de 2021. Antes dessa alteração, o que a jurisprudência havia precedente que falava, nesse caso, que era dispensável a demonstração do perigo in mora, no caso do perigo do dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. E agora nós temos aqui a própria lei falando no seu artigo 16, parágrafo 4º, que essa urgência, não podendo a urgência ser presumida. Então, a urgência ela não pode ser presumida para que o juiz possa decretar a indisponibilidade desses bens, essa medida cautelar. Então, aqui é necessário, já que essa urgência não pode ser presumida, é necessário o perigo de dano irreparável. É necessário conter isso na petição da ação civil do Ministério Público ou daquele que sofreu com esse ato improbo. E, além do perigo de dano irreparável, é necessário aqui colocar o risco ao resultado do processo. Afinal, essa medida acautelatória, ela só vai ser decretada nesses casos de perigo de dano irreparável e de risco ao resultado útil do processo, que o que se quer é dar efetividade à ação principal. Então, aqui a gente pode fazer mais algumas observações da modificação dada também pelo artigo 16, parágrafo 3º, trazido por essa lei que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, que foi a Lei 14.230 de 2021. E essa parte do artigo 16, parágrafo 3º, isso pacificou o entendimento, pois havia precedentes no sentido de que poderia ser decretada a indisponibilidade desses bens, independentemente de comprovação do réu, se ele estaria ou não dilapidando ou na iminência de dilapidar o seu patrimônio. Esse entendimento, então, foi modificado pela própria lei, pelo artigo 16, parágrafo 4º, que foi uma alteração
no ano de 2021, na Lei 8429 de 92. Outra questão é que esse pedido ele pode ser formulado tanto em caráter antecedente ou incidente, o que significa que essa indisponibilidade ela pode ser analisada sem uma cognição exauriente, sem uma efetiva instrução. Isso significa que o juiz pode analisar esse pedido formulado pelo Ministério Público por meio de uma cognição mais reduzida, uma cognição sumária. E esse pedido, então, ele pode ser formulado na petição inicial em caráter antecedente ou incidente. Antecedente já no início ou incidente no decorrer dos atos processuais. Isso conforme o artigo 16, que ele fala que... Vamos ver o que o artigo 16 vai falar. Ele procedimentaliza a ação de improbidade administrativa, Lei 8429/92, e fala o seguinte: na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus. E isso visa garantir integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Então, aqui a gente vê o quê? Que mesmo que esse pedido ele não alcance, ele não chegue ali na ação principal, que a ação principal ela não corra até o seu fim, esse pedido ele já pode ser analisado de forma antecedente. Entretanto, esse ressarcimento integral da administração pública, ele não abarca a multa civil, porque é uma penalidade autônoma, nem mesmo os acréscimos patrimoniais que sejam decorrentes de atividades lícitas. E isso a gente vai encontrar no artigo 16, parágrafo 10 da Lei 8429 de 92. Então, essa indisponibilidade ela recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Então, aqui não pode incidir nesses valores que sejam valores tanto de multa civil, tanto de acréscimos, desde que essas atividades sejam atividades lícitas, esses acréscimos patrimoniais decorrentes de atividades lícitas. E no caso do falecimento do agente infrator? No caso do falecimento desse agente infrator, os herdeiros devem reparar o dano até o limite do valor da herança. Então, aqui, herdeiros devem reparar o dano até o limite herança. Isso a gente vai ver no artigo 8º da Lei 8429 de 92. Artigo 8º fala o seguinte: o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor de herança do patrimônio transferido. Então, aqui,
é possível esse ressarcimento, inclusive pelos herdeiros, desde que seja até o limite do valor da herança. E sabendo disso, a gente passa aqui para as atividades. Eu vou fazer uma leitura aqui do Dizer Direito, do site Dizer Direito, que também fala da indisponibilidade dos bens. Ele fala o seguinte: a indisponibilidade pode ser decretada antes do recebimento da petição inicial da ação de improbidade. A gente leu isso na lei que sim, a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens, aqui já é um entendimento jurisprudencial, sequestro de bens, em improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Então, aqui, antes do recebimento da ação, eu entendo que seja em caráter antecedente. Tendo sido instaurado o procedimento administrativo para apurar a improbidade, conforme permite o artigo 14 da LIA, Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade dos bens pode ser decretada antes mesmo de encerrado esse procedimento? Sim, é nesse sentido a jurisprudência do STJ. Então, aqui todos em caráter de cautelaridade, de uma cognição que é uma cognição não exauriente. Então, tem sido instaurado procedimento administrativo, se foi instaurado esse procedimento para apurar a improbidade, a indisponibilidade dos bens pode ser decretada antes mesmo de encerrado esse procedimento. Essa indisponibilidade dos bens pode ser decretada sem ouvir o réu? Sim, é admissível a concessão de liminar inaudita altera partes para decretação de indisponibilidade e sequestro de bens. Então, mesmo não ouvindo a parte, o réu, é possível a indisponibilidade desses bens e acrescenta a jurisprudência. Sequestro de bens. A gente viu que indisponibilidade é um procedimento que visa não um caráter satisfatório. Por quê? Porque vai só fazer com que esses bens fiquem indisponíveis, mas ainda na posse do réu. Já o sequestro é uma medida mais drástica, visando assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, que é o ressarcimento integral do erário. Desse modo, o STJ entende que, ante a sua natureza cautelatória, a medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pode ser deferida nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação para defesa prévia. Então, essa medida cautelatória, ela pode até mesmo ser admitida, deferida e decretada sem audiência da parte adversa. Então, aqui só fala de indisponibilidade nessa segunda parte, sem a oitiva da parte adversa, ou seja, sem uma audiência prévia com o contraditório e a ampla defesa nesse caso. Indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa pode ser deferida nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa. Então, inaudita altera partes. Jurisprudência em tese, improbidade. É possível o deferimento da medida cautelatória de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa. Então, estou repetindo, portanto, antes da notificação que se refere ao artigo 17, parágrafo 7º da Lei 8429 de 92. Aqui esse entendimento já foi modificado pelas alterações da própria lei, que eu estava falando, que esse era o entendimento do STJ, que poderia sim haver uma indisponibilidade sem o fumus boni iuris e o periculum in mora, mas essa medida foi alterada. E agora, segundo os critérios legais, isso não pode acontecer. Agora, a gente pode ir para as atividades.
Vamos para as atividades. Em ação civil pública por atos de improbidade que causaram prejuízo ao erário, ajuizado em desfavor de José, servidor público estadual estável, o juízo de primeiro grau, após os devidos trâmites, determinou a indisponibilidade de todos os bens do demandado, cujo patrimônio é superior aos danos e as demais imputações que constam na inicial. Então, aqui foram todos os bens que foram indisponibilizados pela medida cautelar de indisponibilidade de bens. Apresentado o recurso pertinente, observa-se que a aludida decisão alternativas. A. Não merece reforma, na medida em que José deve responder com todo o seu patrimônio, independentemente do prejuízo causado pelos atos de improbidade administrativa que lhe são imputados. Não, até mesmo que isso seria enriquecimento ilícito da administração pública. José deve responder sim, mas na medida do prejuízo que foi causado ao patrimônio da administração pública. Então, aqui a indisponibilidade de todos os bens, e esses bens é superior ao dano provocado, isso é uma forma de agir do Estado que não está sendo limitada pelos direitos e garantias fundamentais. Portanto, a decisão merece sim reforma. B, isso a gente vai ler aqui no artigo 16, que traz o procedimento, que é possível sim essa indisponibilidade, mas tem limites. Vamos ver os limites. Artigo 16. Passou aqui, artigo 16. Artigo 16. Atividades. Então, aqui diz que não merece reforma, mas merece reforma. Artigo 16. Artigo 16 vai falar o seguinte. Artigo 16. Na ação de improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário. Tudo bem, a integral recomposição do erário ou acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Então, recomposição e também o acréscimo. Lembrando que a multa civil, como penalidade de caráter autônomo, ela não deve entrar aqui na parte de indisponibilidade de bens dos réus, porque essa indisponibilidade de bens, ela não vai abarcar todos os tipos de penalidades. No primeiro momento de acautelamento. Então, aqui o parágrafo 10 vai dizer o seguinte. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Então, há limites nessa indisponibilidade de bens. A, B, deve ser reformada, considerando que somente podem ser objeto de cautelar os bens adquiridos depois da prática dos atos de improbidade imputados a José. Não é esse o entendimento, que esse limite se dá somente depois dessa prática dos atos de improbidade. Esses bens, eles podem ter sido adquiridos antes, mas não devem ser bens de família, não pode ser essa multa que tem um caráter autônomo e também não pode ser um acréscimo patrimonial que decorre de atividade ilícita. Então, essa indisponibilidade de bens, ela vai ter uma limitação, mas essa limitação também não vai atingir os bens adquiridos em outro tempo que não sejam aqueles que foram adquiridos depois do ato
que foi um ato desonesto, desleal, por isso gerou a improbidade administrativa. C. Deve ser reformada, pois não é possível, por ausência da previsão legal, a determinação de tal medida cautelar em ações civis públicas por ato de improbidade. Está errado, porque a gente viu aqui que é sim possível essa medida cautelar. D. Deve ser reformada, porquanto a cautelar somente pode atingir tantos bens quantos bastem para garantir as consequências financeiras dos atos de improbidade imputados a José. Então, são todos os bens, mas são todos os bens que bastem a consequência financeira gerada por um ato ilícito, que vai ser verificado no decorrer desse processo, mas por meio de fumus boniuris. E o perito in mora já pode ver que há uma fumaça aqui, e onde há fumaça há fogo, então nós podemos o quê? Nós podemos utilizar dessas medidas acautelatórias para garantir o resultado final, que é ressarcimento do erário, mas é ressarcimento do erário na medida do dano ocorrido ao próprio erário. Por isso aqui, a alternativa correta é a alternativa D. Agora, essa outra questão aqui, foi eu que elaborei, que fala o seguinte: Rosenildo, ocupante do cargo de oficial de justiça do Estado de São Paulo, recebia vantagem para realizar suas funções rotineiras como mandado de busca e apreensão, citação e penhora. O MP toma conhecimento do ocorrido e ajuiza a ação civil pública a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, a ser alcançado no processo principal. É feito o pedido de tutela cautelar com pedido antecedente, com o objetivo de evitar a dilapidação do patrimônio com pedido de indisponibilidade dos bens do réu. Então, aqui o oficial de justiça, ele tem uma conduta desleal e incoerente à administração pública, e por isso ele foi aqui denunciado pelo Ministério Público e em caráter antecedente ali na petição, na ação civil pública, o Ministério Público, ele quer a tutela cautelar desses bens para garantia do resultado final, que será o integral ressarcimento da administração pública. Nesse caso, há aqui algumas alternativas. Inciso 1. Alternativa 1. Houve por parte do Ministério Público a observância da lei na formulação de pedido antecedente de indisponibilidade de bens de Rosenildo. Aqui está certo, porque realmente é possível que essa indisponibilidade de bens seja decretado através de uma cognição que não seja uma cognição exauriente. Então, aqui é possível o pedido ser formulado de forma antecedente para garantir, assim, que a ação principal ela chegue ao seu fim com uma determinada eficácia, que é o quê? É garantir o ressarcimento da administração pública. Então, sim, a gente vai encontrar isso no próprio artigo 16, que fala: na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Então, pode sim ser feito em caráter antecedente, havendo, então, realmente observância da lei pelo Ministério Público. Rosenildo reside em uma casa, já quitada, com esposa e seus 5 filhos. Na denúncia consta que a atual residência de Rosenildo foi quitada com verbas frutos de vantagem indevida proveniente do cargo público de oficial de justiça. Nesse caso, é possível a penhorabilidade do bem de família? Não é possível a penhorabilidade do bem de família, e nem mesmo, nesse momento, a indisponibilidade. Eu acho que ficaria melhor colocar aqui a indisponibilidade do bem de família, porque também não é possível, porque aí sim a gente estará falando aqui desse assunto, que é a indisponibilidade de bens. Não é possível também a disponibilidade de bens de família, isso segundo o artigo 16, parágrafo 14 da Lei 8429 de 92. O que
vai falar essa lei? No seu parágrafo 14, artigo 16. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme artigo 9º desta lei. Então, o Rosenildo, que reside ali naquela casa, que já é quitada, segundo a lei 8009, que vai falar sobre bem de família, então deve ser um imóvel quitado e de residência da pessoa para que seja considerado bem de família. Na denúncia consta a atual residência de Rosenildo, que foi quitada e que ela foi quitada com verbas fruto de vantagem indevida. Então, assim, não é possível que o bem de família seja o quê? Disponibilizado. Mas essa é a regra. Se o bem de família ele foi quitado com verbas fruto de vantagem indevida, vamos ler de novo a lei para ver aqui o que ela fala. Salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Então, aqui, em regra, a indisponibilidade. No caso, quando eu falo indisponibilidade desse bem, é que o Estado não pode dispor desse bem. Mas na medida cautelar, a indisponibilidade, ela visa o quê? Fazer com que o Rosenildo continue nessa posse do bem, mas que essa casa ela não seja, por exemplo, transferida para terceiros. Mas no caso, mesmo em disponibilidade de bens, que é uma medida cautelar, ela não pode ter essa medida a atingir o bem de família. Então, essa medida ela não pode atingir o bem de família. Essa é a regra. Mas se esse bem de família foi fruto de verbas que foram ali, esse imóvel foi quitado por meio de fruto de verbas que são verbas de caráter indevido, aí sim, aí essa casa será o quê? Esse imóvel, ele poderá ser indisponibilizado, mas com medida cautelar. Então, aqui é possível a indisponibilidade do bem de família, que seria indisponibilidade. Por meio da cautelaridade judicial? Nesse caso, não. Aliás, nesse caso é possível a indisponibilidade do bem de família, nesse caso é possível a indisponibilidade pela medida da cautelaridade do judiciário. Então, Rosenildo reside em uma casa já quitada com esposa e seus 5 filhos. Na denúncia consta que a atual residência de Rosenildo foi quitada com verbas fruto de vantagem indevida proveniente de cargo público de oficial de justiça. Nesse caso, é possível a indisponibilidade de bem de família. Nesse caso, realmente é possível. Então, aqui está verdadeiro. Por quê? Porque entra aqui na exceção, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. O réu tinha depósitos na caderneta de poupança superiores a 40 salários mínimos. Entretanto, a lei de improbidade prevê a vedação de decretação de indisponibilidade da quantia. Realmente, há aqui uma medida que limita a indisponibilidade dessa cautelar, a indisponibilidade desses bens, mas é até 40 salários mínimos. A lei de improbidade, ela não prevê essa vedação que superior a 40 salários mínimos. E isso a gente vai encontrar no parágrafo 13 do artigo 16 da Lei 8.429 de 92. É vedada a decretação de indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Então, até 40 salários mínimos, não haverá
essa cautelaridade, mas superior já é outra conversa. Entretanto, a lei de improbidade prevê a vedação de decretação de disponibilidade dessa quantia? Não, porque aqui é superior a 40 salários mínimos, portanto, errada. Diante do pedido do Ministério Público, foi concedida tutela judicial a fim de cautelar os bens de Rosenildo, para assegurar o integral ressarcimento do erário. Foi também acrescido eventuais multas civis. Então, aqui, se foi acrescido eventuais multas civis, considerando que essas multas civis também são limitadoras do Estado, porque essas eventuais multas civis têm caráter autônomo, portanto, aqui não haverá o que? A indisponibilidade desses bens por meio da cautelar. Então, diante do pedido do MP, foi concedida a tutela judicial a fim de cautelar os bens de Rosenildo para assegurar o integral ressarcimento do erário? Sim. Foi também acrescido eventuais multas civis? Não podemos garantir isso. Não pode ser acrescido eventuais multas civis. E isso a gente vai achar onde? No artigo 16, parágrafo 10. A indisponibilidade recairá sobre os bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário. Exclusivamente, não pode ultrapassar, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Então, sem incidir sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Portanto, aqui também está errado. Após ter sido condenado ao ressarcimento do erário público, Rosenildo falece em decorrência de parada cardíaca. Seus herdeiros alegam que desconhece o fato relativo à improbidade, motivo pelo qual a herança não deveria ser utilizada para ressarcimento do erário. Está errado, porque os herdeiros eles devem ser responsabilizados, mas no limite da herança. Então, aqui eles estão falando que não conhece o fato criminoso, mas aqui não haveria o que é uma limitação da herança para o ressarcimento do erário, mas tudo nos limites da própria herança. Isso a gente vai perceber aqui no artigo 8º. Da Lei 8.429 de 92. Artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Então, perfeito. Vamos agora preencher um quadro aqui. Já que estamos falando de medidas cautelares, agora a gente vai passar para a parte de sanções. Primeiro a gente falou de procedimento, como que acontece esse procedimento, principalmente nas medidas acautelatórias. Agora a gente vai preencher esse quadro aqui, que é fundamental para acertar as questões de improbidade administrativa. A seção 1 dos atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito, artigo 9º. Aí aqui fala da perda dos bens ou valores acrescidos. Perdas dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Então, aqui nos atos que causam enriquecimento ilícito, haverá perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Onde que a gente vai achar isso? A gente vai achar isso no artigo 12 dessa Lei 8.429 de 92. Artigo 12, e em seu inciso 1, ele vai falar da hipótese do artigo 9º, que é justamente o artigo que vai falar desses bens que foram do enriquecimento ilícito. E aí a gente tem que ler o artigo 12, inciso 1, para responder esse quadrinho. Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. A isso, na hipótese do artigo 9º, aqui artigo 9º,
Atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Perfeito. Então, aqui a gente coloca, marca texto. Ilicitamente ao patrimônio. Então, eu vou colocar sim a essa perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Perda de função pública. Perda da função pública também. A perda da função pública. Isso também está na Constituição Federal. Então, vou colocar sim. Suspensão dos direitos políticos. Vamos ver. Suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Então, já achamos aqui que realmente há a suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Pagamento de multa civil. Vamos ver se precisa do pagamento de multa civil. Suspensão. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e, portanto, há esse pagamento e há, inclusive, o valor. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. É importante fazer esse quadro porque houve modificações em 2021. E a gente vai ver isso principalmente nas multas. Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Há essa proibição? Há essa proibição. Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Então, aqui, essa proibição, a gente tem que decorar o prazo. E esse prazo cai nas provas. Então, a gente já preencheu esse quadro. Agora, a gente vai para o próximo quadro. Vai falar do artigo 10. Agora, a gente vai falar das sanções. Vou escrever isso aqui. Atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário. Artigo 10. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Será que há isso? Em decorrência dessa desonestidade que causou prejuízo ao erário? Então, a gente tem que ver no artigo 12, inciso 2. Aqui vão estar as penalidades. E a gente copia. Na hipótese do artigo 10, o artigo 10 vai falar dos atos de improbidade administrativa que causem prejuízo ao erário. Ele vai falar o seguinte: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Isso, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Então, está perfeito. Sim, há essa perda em decorrência de um ilícito. Se concorrer a essa circunstância perda de função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos. Então, poderá haver perda de função pública? Sim. Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente? Também sim. Onde que a gente viu isso? Perda de valores? Tá aqui na lei. Essa perda de valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Se concorrer a essa circunstância, perda de função pública também. Suspensão dos direitos políticos também. Até quando? Até 12 anos. Então, vamos pegar aqui, suspensão de até 12 anos, suspensão dos direitos políticos. Pagamento de multa civil. Também tem pagamento de multa civil. E equivalente, aí a gente tem que decorar isso, equivalente ao valor do dano de proibição.
equivalente ao valor do dano de proibição, equivalente ao valor do dano. Depois vem a proibição. Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Perfeito. Então, aqui vai ser pelo prazo que não pode ser superior a essa imposição, que é proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Esse prazo foi modificado, então é importante fazer essa tabelinha sempre que houver essas modificações, para mantê-la atualizada. Agora vamos aqui, artigo 11. O artigo 11, a gente vai fazer essa tabelinha para as sanções que versam sobre os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública. E isso a gente acha no inciso 3, que vai falar justamente do artigo 11, que são os princípios. Na hipótese do artigo 11 dessa lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração. Então, aqui, perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, pagamento de multa civil, 24 vezes, percebida pelo agente, proibição de contratar, não. Então, o primeiro aspecto aqui é a perda de função. Então, pagamento de multa, a perda de função, na hipótese do artigo 11 da lei, pagamento de multa de 24 vezes o valor da remuneração. Então, aqui fala em pagamento de multa, percebidos pelo agente. Pagamento de multa civil? Sim. E aí a gente tem que decorar esse valor, que é até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Já que aqui a gente tem que lembrar, estamos falando das infrações, das improbidades administrativas que versam sobre os princípios. Então, quando a gente fala de princípios, a gente não vai ver aqui uma lesão própria ao erário e não vai ver uma lesão de enriquecimento ilícito, como aconteceu aqui, que haverá o quê? Um pagamento de multa no valor do acréscimo. Aqui não, aqui já fixou um valor, que é até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Depois, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Então, aqui há uma proibição de contratar, percebida pelo agente, proibição de contratar. E aí a gente tem que decorar esse prazo aqui também, de 4 anos. Tanto esse valor aqui de 24 vezes o valor da remuneração e também esse valor de 4, esse número 4 anos no caso de suspensão, no caso de proibição de contratar com o poder público. E aqui, nesse inciso, não falou nem mesmo de perda de função e nem mesmo em perdas dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, porque não há uma precisão aqui por se tratar de princípios. Então, o pagamento aqui que tem que decorar é 24 vezes o valor da remuneração e a proibição de contratar com o poder público de não superior a 4 anos. É de 4 anos? Não, é não superior a 4 anos, que poderá ser 4 anos, mas poderá ser menos também, é não superior a 4 anos. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado.